você não tem como sair daqui. Por favor, não saia daqui. Fique aqui, porque eles não podem te mandar embora. Que eles alegavam pela palavra trans estar na frente do nome dela. Sábado de manhã eu recebi um áudio da Luísa chorando, me pedindo ajuda, simplesmente porque ela estava sofrendo. Foi preconceito, doutor? Olha, a Luísa me relatou várias situações desagradáveis desde a sua entrada lá, inclusive ser tratada no masculino. E ser tratada no masculino por uma transexual, eu acredito que é uma das piores coisas que pode existir. E o senhor acredita que foi mimimi da Luísa? De forma nenhuma, nem da Luísa e nem da minha parte, porque eu também fui extremamente constrangido, questionado por que eu estava levando a paciente para lá, por que eu não tinha levado no outro hospital que ela operou. Isso é inaceitável para o médico. Eu estava com uma paciente lá precisando de um atendimento. E, doutor, o senhor está falando de uma paciente que precisava ser atendida naquele exato momento. E o hospital pode recusar um paciente? Em hipótese nenhuma, ainda mais um hospital, né, que se vangloria nas suas redes sociais e no seu site como um hospital referência em serviços de urgência e emergência, em clínica médica, cirurgia geral e cardiologia, e também com retaguarda de todas as especialidades, como está escrito no site do próprio hospital. Já começou duas coisas erradas aí, porque a Luísa me mandou um áudio falando que ela foi tratada no masculino o tempo todo, isso já é uma coisa ruim, que ela não se pode acontecer. E recusar um paciente, aí piora. Muito pior mesmo. E era um caso de urgência, ela tinha que ser atendida nesse momento? Caso de urgência, ela tinha que ser atendida nesse momento, e eu vou dizer uma coisa, eu não posso isso daí, as investigações que vão dizer, porque nós vamos recorrer ao Conselho de Medicina e à Justiça. E quantas horas a Luísa precisou de esperar sendo humilhada dentro desse hospital para ser atendida? Nós ficamos lá praticamente 12 horas, e eles estavam irredutíveis, só aceitaram a internação depois de toda a movimentação que teve nas redes sociais. Eles, inclusive, chamaram a polícia para mim, porque eu estava lá querendo internar. A Luísa pode falar isso. Eles chamaram a polícia lá para mim, porque eu estava lá para internar. Forte, o senhor foi forte, que você ficou deu a mão na Luísa e ficou até o fim com ela. Só ia para a prisão com a Luísa, se tivesse que for. Vamos começar isso do começo, porque a comadre que está assistindo agora se confundiu toda. Eu quero que agora o senhor se apresenta e você, comadre, vai conhecer uma história triste de humilhação, de superação, com o apoio de um guerreiro. Esse doutor que eu vou te apresentar hoje, ele foi um pai, um amigo, um companheiro, um irmão, enfim, ele foi um anjo que caiu nas mãos da Luísa para socorrer no momento que ela mais precisava. E sem largar a mão dela em um minuto. E aí, o que a internet toda fez? Eu, Antônia Fontinelli, várias pessoas nos unimos para ajudar com que esse doutor simplesmente conseguisse fazer. É o que você vai assistir agora. Muito boa tarde, né? Meu nome é Thiago Marra, para quem não me conhece, meu Instagram, @drmarra. Eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião plástico, formado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do Dr. Ivo Pitangui, né, a sociedade dele, sociedade das mais respaldadas que tem. E eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro, e comecei a trabalhar em Minas, onde eu me formei, onde eu fiz toda a minha formação, onde eu fiz a Faculdade de Ciências Médicas, fiz a pós-graduação em cirurgia geral e, na sequência, cirurgia plástica. E, há 5 anos, eu comecei a trabalhar também em São Paulo. O serviço onde eu me formei, ele é um serviço que tinha como preceptor Dr. José Cesário da Silva Almada, que foi um dos pioneiros em cirurgias de redesignação sexual aqui no Brasil. Então, em função dessa experiência do Dr. José Cesário, o meu ambulatório de cirurgia, ele sempre teve bastante pacientes transexuais.
E quando eu estava na minha formação, eu não imaginava que eu iria também atender pacientes trans, porque são cirurgias bastante específicas. Então, além de ser especialista em lipoaspiração, abdominoplastia, rinoplastia, que é uma das cirurgias que eu mais faço também, eu acabei me especializando bastante em pacientes transexuais. E tive a honra e o privilégio, né, de ser o médico escolhido pela Luísa Marilac para poder fazer a cirurgia de retirada de silicone industrial dela e colocação de prótese, que foi feito a primeira vez há mais ou menos 5 meses. Certo. Aí, essa cirurgia foi bem sucedida, mas ela teve um pequeno problema na prótese, que parece que uma ficou, encapsulou, não foi isso? Exato. Todas as cirurgias, né, hoje, como realmente a gente se posiciona como referência em cirurgias como cirurgias de retirada de silicone industrial, que são cirurgias altamente complexas, inclusive é um tema que a gente tem que abordar muito isso, né, do perigo e dos riscos, por exemplo, de se colocar silicone industrial, é um tema muito importante. Então, são cirurgias com alto grau de complexidade, como eu já havia conversado, explicado para a Luísa, são cirurgias que têm um potencial maior de ter alguns imprevistos, algumas intercorrências. E a gente fez uma cirurgia, foi uma cirurgia de mastopexia, aquela cirurgia com T, né? Não foi só aquele cortezinho pequeno para colocar a prótese, ela tinha flacidez, a gente precisou abrir a mama dela toda para poder fazer a raspagem, fazer a retirada de silicone industrial, e assim o fizemos e colocamos uma prótese volumosa. A Luísa é uma paciente alta e que tinha o desejo de ter uns seios volumosos. Colocamos uma prótese em torno de 700 ml. Foi uma cirurgia tudo muito bem sucedido, correu sem nenhum tipo de problema, de complicação no pós-operatório imediato, porém, realmente, houve um encapsulamento da prótese. A prótese ficou mais rígida, né? A cápsula da prótese, toda prótese, ela forma uma cápsula em torno dela. E, em algumas situações, em torno de 1%, 2%, essa cápsula pode ser um pouco mais rígida, mais dura, né? Em função da interação da prótese ali com o próprio organismo. E no caso da Luísa, uma prótese ficou um pouco mais rígida e um pouco mais alta, dando um pouco de diferença. A Luísa falou assim que então gostaria que, né, fosse refeito a cirurgia para poder tentar adequar e ficar mais parecido à mama. Uhum. Aí depois ela fez essa segunda cirurgia, colocou a prótese, e daí o que aconteceu? Ela ganhou um novo problema ou só foi uma infecção? O que aconteceu? Isso, não teve infecção, tá? Ela fez a cirurgia, a gente refez a cirurgia foi uma cirurgia bastante difícil, eu tenho, inclusive, os vídeos que eu posso compartilhar com você depois no privado, e você, né, pode até disponibilizar. A gente disponibilizou no Instagram, na rede social, a gente usa a nossa rede social justamente para poder informar bastante os pacientes em relação a tudo que acontece nas cirurgias, né, inclusive esses casos, por exemplo, de encapsulamento, porque o paciente ele tem que saber disso, né, e tem que entender por que acontecem as coisas. Muitos cirurgiões médicos, às vezes, têm vergonha, né, disso, fica parecendo algo. E eu não, eu sou muito transparente, e é por isso que os pacientes, graças a Deus, confiam bastante em mim. E é por causa da sua transparência e da luta que o senhor tem pelo paciente que eu te trouxe aqui hoje, doutor. Porque eu nunca vi um médico que brigou tanto por um paciente como eu vi o senhor brigando ontem. Eu achei incrível, foi esse o motivo que eu te trouxe aqui. Desculpa, continua. Muito obrigado, agradeço, né, pela confiança, né, por ter realmente acreditado na nossa causa, e sem dúvida nenhuma a contribuição sua e das outras pessoas e dos seguidores foi realmente algo decisivo para que a gente tivesse conseguido resolver a situação como nós conseguimos ontem. E nós vamos chegar nesse ponto. Vamos lá. Aí a Luísa, ela começou a ter o seroma, o que era no seio? Isso. Então, continuando, a gente fez essa cirurgia, né? Fizemos a retirada da cápsula, estava muito dura, muito enrijecida, foi um pouco mais difícil do que o previsto, e eu já propositalmente, né,
conforme a gente faz em casos assim de que tem um descolamento muito grande de tecido e que tem um encapsulamento, eu coloquei no pós-operatório dessa reabordagem, já eu deixei um dreno de propósito, um dreno porta-vaca. Ela já saiu da cirurgia com um dreno, porque a gente sabia que poderia já ter algum acúmulo de líquido. E realmente foi isso que aconteceu, né? Nessa cirurgia, foi em torno de 40, 50 minutos, né? Nossa. Ela foi embora no mesmo dia, porém, ela já saiu com dreno, já deixei ela com dreno. E no pós-operatório, conforme já era previsto, o dreno, ele colecionou líquido. Quem já fez cirurgia plástica, quem já realizou alguma cirurgia de abdominoplastia, sabe do que eu estou falando, né? Porque já saiu com dreno, já ficou com líquido acumulando. É algo extremamente comum no pós-operatório de cirurgia, você sair com dreno e ficar, muitas vezes é colocado de rotina até. Então, a Luísa ficou com dreno, ficou em torno de mais ou menos 7 dias. Ainda estava um pouco secretivo, estava com bastante líquido, tá certo? E eu conversei com a Luísa, o dreno já estava incomodando um pouco, e o dreno ficar muitos dias também não é tão legal, né? Porque ele é uma porta de entrada e ele pode facilitar uma possível infecção, né? E a gente não quer. Então, eu conversei com ela, falei assim, Luísa, é o seguinte, nós vamos tirar esse dreno e vamos observar se não vai reacumular o líquido, tá? E já tinha deixado ela preparada de que, se reacumulasse, a gente iria precisar drenar de novo. E assim foi feito, tiramos o dreno e ficamos observando. No pós-operatório, acabou que recolecionou. Fizemos exames de sangue né, no hospital próximo à casa dela, e não tinha nenhum tipo de infecção, o global de leucócitos estava tudo normal, então, realmente, a princípio, é um recolecionamento de seroma. Eu falei assim, Luiz, então, seguinte, isso foi numa sexta-feira, você vai amanhã, sábado, eu sou cadastrado em um hospital aqui, que é o Hospital Santa Rita, né, que é excelência em pronto atendimento, de urgência e emergência, né? Isso daí, faço questão de que todos entrem no site, e a gente tem fotos, imagens no meu Instagram, mostrando, né, que o hospital ele se vangloria de ser um hospital referência em urgência e emergência, em clínica médica, cardiologia, cirurgia geral e ter todas as especialidades de retaguarda 24 horas. Motivo pelo qual, Joana, foi que eu me cadastrei há 3, 4 meses nesse hospital, porque eu, como médico, eu tenho interesse em oferecer para o meu paciente um serviço de excelência, tá certo? Sim. E eu preciso... E aí a Luísa precisava de fazer uma nova cirurgia para saturar, o que seria para fazer nesse seio? Perfeito. Inicialmente, somente a drenagem, a punção desse líquido e colocar o dreno novamente, para que o líquido não ficasse acumulando. O senhor enviou a Luísa Marilac para o hospital. Não só enviei. eu pedi para ela ir até o pronto atendimento, né, porque o hospital dispõe de recursos, e fui com ela até o hospital, né? Então, 9h30 da manhã... Foi com ela? Uhum. Fui com ela. Ela chegou, combinei com ela às 10 horas no hospital, no pronto atendimento. Esse hospital, diga de passagem, eu já havia feito cirurgias eletivas lá, já tinha operado mais de 2, 3 cirurgias de mama lá, todas particulares, paguei tudo particular para o hospital. Eu sou cadastrado do corpo clínico do hospital, é importante ressaltar isso, porque eu fiz a solicitação já do meu cadastro, eu já operava lá, tá certo? Então, eu pedi para ela ir até esse hospital, que ele é mais próximo aqui da minha casa e que tem um recurso melhor, e às 10 horas eu estava lá. A Luísa chegou 9h30, doutor, cheguei um pouco mais cedo, e eu cheguei às 10, né? Falei, cheguei aqui, então estamos aqui. E aí, Luísa, vamos então fazer sua ficha, né? Quando eu cheguei no hospital, ela já estava um pouco nervosa e ansiosa, né? Um pouco por causa do seroma, e segundo, porque ela não se sentiu bem tratada no hospital. Primeira coisa que ela me relatou quando eu cheguei lá foi que ela havia sido tratada no masculino, tá certo? E ela falou assim, e ela ficou muito nervosa com essa situação. Então, essa foi um desconforto que ela sentiu. Bom, mas
o mais surpreendente disso, Joana, não foi nem isso. Por quê? O mais surpreendente foi o seguinte, quando ela falou lá, e eu estava do lado dela, eu cheguei, me apresentei, falei assim, olha, eu sou o doutor Tiago Marra, eu sou médico aqui do hospital, eu sou do corpo clínico, eu já fiz algumas cirurgias aqui, e eu estou aqui com a minha paciente, ela está com um seroma, e eu preciso realmente internar ela para que eu faça uma punção, para que eu faça uma drenagem nessa paciente. Vai ser tudo pago de forma particular. Eu vou me responsabilizar pelo pagamento, porque nós trabalhamos com um seguro de cirurgia justamente para essas eventualidades, né? E o seguro reembolsa a gente depois. Já precisei de usar isso algumas vezes. Então, eu falei, inclusive, nesse momento, ao invés dela dar entrada com a minha paciente, né, fazendo o processo de triagem, consulta com o clínico, etc., ela começou a questionar por que eu estava ali. Olha, você operou aqui nesse hospital? Ela operou aqui nesse hospital? Eu falei, não, nós não operamos nesse hospital, a gente operou num outro hospital que eu também opero, que é um hospital San Genaro, um hospital de excelência também em cirurgia plástica, é um hospital que tem UTI, que tem toda a estrutura, porém, é um hospital um pouco menor. Então, ele, por ser um hospital um pouco menor, ele não disponibiliza um serviço de pronto atendimento, urgência 24 horas, tá certo? Uma equipe multidisciplinar de plantão, de sobreaviso, né? Conforme, teoricamente, o Hospital Santa Rita prometia ser, tá certo? Então, tendo em vista isso, eu estou aqui, tive que dar essas explicações, mas tudo bem, eu expliquei. Então, estou aqui, é o único hospital da região que eu sou cadastrado e eu preciso reabordar a paciente. Tudo bem, é chato eu ter que dar essa explicação, porque eu não precisava de dar essa explicação, né? A paciente estava ali, ela tinha que ser atendida e não ficar dando explicação. E aí, aí vem o áudio, o primeiro áudio gravado, né? Eu tenho 2 áudios, sim, isso no pronto atendimento. E vem esse meu primeiro áudio gravado, que a responsável liga para... Então, um momento que eu vou pedir autorização para ela ser atendida. Olha, pedir autorização. Ligou para a diretoria e me veio, tudo bem, vai pedir autorização, isso não existe também. Não, mas isso eu ia perguntar se existia. Eu ia perguntar se isso existe. Não existe, isso em absoluto, isso existe no serviço de pronto atendimento, isso é absoluto, né? Ainda mais no primeiro atendimento. E aí, me veio a estarrecedora notícia de que não havia sido autorizado pelo diretor o atendimento da paciente Luísa Marilac e que eu procurasse um outro hospital, o hospital que eu tivesse feito a cirurgia ou outro lugar. Eu falei assim, como assim eu vou procurar outro hospital? Eu não tenho cadastro de outro hospital, eu já falei que o hospital onde eu opero não tem pronto atendimento para poder dar isso. Eu preciso era um sábado de manhã, tá certo? Então, eu preciso de utilizar a estrutura do hospital, vai ser particular, eles foram irredutíveis. Depois de muito falar, de ter me alterado, né, com a situação, né, a Luísa, ela já estava me implorando, doutor, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, eu não quero ficar num lugar onde que as pessoas não me querem. Ela estava totalmente transtornada. Eu falei, Luísa, eu não posso, Luísa, eu não tenho para onde te levar. Eu não tenho cadastro em outros hospitais. O hospital que eu me cadastrei, que me preparei para poder estar cadastrado, é esse hospital. Tá certo? Então, nós não podemos, com muito suor, com muito sacrifício, nós conseguimos ser atendidos e passados pela triagem, né? Medidos os dados vitais e passado pela médica clínica que estava de plantão. Tudo bem, a médica clínica atendeu, fez os protocolos que tinha, eu pedi para ela solicitar um hemograma no sistema, para ver se não estava realmente com sinal de infecção. Tudo bem, ela fez os protocolos, fez conforme eu falei, eu orientei, e se procedeu, então, à solicitação, à burocracia interna do hospital que existe para proceder ao processo de internação do paciente, para que eu levasse ela ao bloco cirúrgico e fizesse a punção, fizesse a drenagem. Ficamos lá esperando mais umas 2 horas e cheguei na internação, vem o segundo áudio, depois de mais de 2 horas de espera, de que, olha, doutor, você me desculpe, mas nós realmente conversamos aqui na diretoria e não foi autorizada a internação da sua paciente aqui. Você tem que procurar outro hospital.
Nossa vida. Mais uma vez. E aí E vem o que eles alegavam? Alegava pela palavra trans estar na frente do nome dela? Ou o Não, que não era? alegaram isso. Não alegaram isso. Eles alegaram, o motivo principal absurdo que eles alegavam é que ela não teria feito a cirurgia no hospital e que eu deveria procurar outro hospital. Mas isso Essa é a alegação, essa é a única alegação, não existe alegação, eles não têm nem o que justificar, Joana. Não existe justificativa para isso, porque eles assumirem essa justificativa é mais absurdo, tão absurdo quanto. Né? Porque mais grave do que uma transfobia ainda é uma negligência. Você assumiu o risco de matar o paciente. Dois então, assim, crimes ainda aí. consegue ser mais grave, impressionantemente, consegue ser mais grave do que a transfobia. Tá certo? Porque aí já parte para uma negligência. Então, assim, eles simplesmente negaram o atendimento e está explicitado no áudio. Bom, continuando. Nessa situação, Joana, eu já estava nervoso, eu já estava assim, sabe, mal psicologicamente até. Eu voltei e falei, ô Luiz, graças a Deus, a Luiz estava super bem, clinicamente, né? Os resultados de exames vieram, estava tudo bem, os dados vitais estavam estáveis, a frequência cardíaca um pouquinho aumentada, porque ela estava com dor, né? Mas estava bem clinicamente. Então, eu falei assim, Luiz, olha, é o seguinte, nós não temos o que fazer, você vai ficar aqui no hospital, eu vou para casa almoçar, comer alguma coisa, porque isso já era 4 horas da tarde, eu já estava, não estava, nem tinha comido ainda, nós vamos tentar resolver a situação, mas você não tem como sair daqui. Por favor, não saia daqui, fique aqui, porque eles não podem te mandar embora. E a partir disso, a gente começou a correr atrás, né, das pessoas que a gente conhecia, né, de você, de pessoas que nos ajudaram, começamos a falar nas redes sociais, e graças à ajuda sua e de vocês, com a mídia, né, fazendo toda essa denúncia e as coisas pipocando lá no hospital deles, né, na rede social do Instagram deles, eles não se viram, eles não tiveram outra saída, outra alternativa, né, senão fazer o que eles de obrigação deles, que é fazer o processo de internação. Internaram a Luísa por volta de 8, 9 horas da noite. Eu fui com ela para o bloco cirúrgico, fiz uma anestesia local, né, conforme já era previsto, fiz a punção do seroma, drenou, eu tenho as fotos e vídeos, está tudo na minha rede social, mais de 450 ml, você imagina o que é ter 450 ml de líquido, né, na mama. Por isso que o seio estava bem maior do que o outro, né? Exatamente. E líquido claro, líquido de seroma, o que é bom, é diferente de pus, que é quando tem infecção, né? Então, o seroma, ele é mais tranquilo, né? É relativamente benigno, né? Lógico, temos que tomar cuidado para não complicar, para não infectar, né? Mas é relativamente mais tranquilo de tratar, obviamente, do que uma infecção. Ela já estava tomando antibiótico para prevenir a infecção, mas drenamos como de rotina. A gente faz, nesses casos de drenagens de seromas por, né, excesso de cuidado, excesso de zelo, a gente pega esse material e uma parte dele a gente manda para a cultura bacteriana para ver se realmente não tem nada de bactéria. Sim. Então, a gente fez isso, a cultura ela demora um crescimento, né, da cultura bacteriana, ela demora pelo menos 5 dias, então dentro de 5 dias a gente vai ter isso, mas o mais importante é clinicamente, ela está ótima, né, foi embora no mesmo dia, está com o dreno, saindo secreção, hoje já me mandou, né, foto, vídeo, está com mais ou menos, né, 150, 200 ml de solução líquida, clara, como é o seroma, e graças a Deus está muito bem. E agora nós vamos, né, dar continuidade aqui ao acompanhamento da Luísa e vamos buscar toda a reparação, né, jurídica, tanto da minha parte, quanto da parte da Luísa, quanto também vamos buscar vamos buscar providências do Conselho Federal de Medicina, tá certo? O CRM, em relação à conduta da diretoria. Está mais do que certo, e eu gostaria muito, doutor, de agradecer ao senhor
por não ter largado a mão da Luísa, por não ter deixado sozinha. Ela já é uma moça que tem uma história de garra, de luta, de sofrimento muito grande. E quando eu vi que o senhor estava ali do lado dela o tempo todo lutando, eu mandei a primeira mensagem para o senhor já me mandou direto, explicou toda a situação, daí todo mundo da mídia começou a trabalhar para que pudesse juntos fazer a diferença, e pelo que o senhor falou, nós fizemos a diferença. O mais importante foi o senhor não deixar a Luísa sozinha. Ela ficou 24 horas lá tendo seu apoio. Com certeza, Joana, e fazemos isso para todos os pacientes e damos todo o suporte para os pacientes, porque cirurgia realmente é muito séria, né? Então, a gente tem que dar todo esse suporte, é obrigação e dever do médico, sempre. Isso com certeza. Doutor, e eu vou deixar o link do seu Instagram aqui abaixo. O senhor tem canal no YouTube também? Não, é só Instagram. Eu tenho o YouTube, mas eu não movimento muito lá, não. Mas eu tenho lá também. Tá, então eu vou deixar o link do seu canal do YouTube, do canal do Instagram aqui abaixo, do link do seu Instagram também aqui abaixo. Todas as dúvidas, qualquer assunto que o senhor quiser falar, vai lá no Instagram do doutor, pergunta para ele, e depois o senhor podia voltar aqui no canal para a gente falar sobre as coisinhas bonitas que o senhor sabe fazer. Muito obrigado, Joana. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, pela ajuda, e com certeza a gente está sempre à disposição para poder falarmos mais sobre outros procedimentos, sobre outras dúvidas que são sempre bastante pertinentes, inclusive em relação também, né, a preenchedores, por exemplo, né, informações sobre, né, os riscos de silicone industrial, porque é muito importante para a conscientização das pessoas. Ai, nossa, esse vai ser um assunto maravilhoso, já está anotado nossa pauta. Doutor, obrigada, tá? Até a próxima. Tudo de bom, foi um prazer enorme. Obrigado, Prazer, viu?